Olá, sejam muito bem-vindos ao Gerenciar o Tempo Agora. Eu me chamo Evandro Mazuco, sou criador do portal Gerenciar o Tempo Agora. E hoje nós vamos fazer um vídeo de conteúdo um pouco diferente. Estou com a Silvia aqui em Florianópolis. Ela que é uma grande coach especialista em prosperidade. Já conheço a Silvia já faz alguns anos e eu trouxe ela aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dela conosco. Então aproveitem tudo que a Silvia tem para contar para a gente. Ela também é instrutora, ela forma coaches. Ela é instrutora do Coaching Express Condor Blanco. Inclusive, o Condor Blanco também sou instrutor da área de liderança, que é uma organização que existe há mais de 30 anos, que tem o propósito de formar o ser integral, que tem tudo a ver com a prosperidade, que é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, que está presente em mais de 12 países. Enfim, num outro momento eu vou compartilhar um pouco mais com vocês sobre o Condor Blanco e como vocês podem fazer parte disso também. Então, Silvia, seja muito bem-vinda aqui ao Gerenciar o Tempo Agora. Obrigada. E estamos ansiosos aqui por todo o conhecimento que você vai compartilhar com a gente. Então, melhor do que eu te apresentar, você pode contar um pouco mais sobre qual é o teu trabalho que você faz hoje. Perfeito. Bem, primeiro agradeço o convite de estar aqui falando para o seu público. Muito gostoso estar aqui com você, em Floripa. E, bem, hoje atuo como coach há 8 anos. Desde 2007 é uma profissão que me apaixona e atendi já mais de 100 clientes entre o mundo corporativo, coach executivo, life coach. Atuo aqui no Brasil ministrando palestras no Brasil, em outros 7 países, Austrália, Espanha. E também sou, como você falou, instrutora do Condor Blanco e amo esse trabalho de coach. E Obrigadão por estar aqui, por aceitar esse nosso convite. E me conta um pouquinho mais sobre a tua história. Sei que pelo sotaque o pessoal já deve ter percebido, você é mineirinha de Belo Horizonte. Conta um pouquinho mais sobre a tua história. Bem, então, sou da tradicional família mineira, como você colocou, e nasci numa família, num ambiente muito, muito próspero. Tinha, né, meu pai sempre foi uma pessoa muito batalhadora, ele não tinha nada, mas ao longo dos anos ele foi construindo uma estrutura muito bacana. Então tinha uma casa bacana, muitos empregados e tudo. E nesse ambiente de prosperidade eu realizei um grande sonho aos 20 anos. Eu era caçula de 5 filhos e tinha um sonho assim de conhecer um pouco mais o mundo, e aos 20 anos fui para a Austrália. Nossa, bacana. E lá fui para ficar 6 meses, aprender inglês, acabei ficando 3 anos. E quando eu estava lá, aconteceu do meu pai quebrar. E todo aquele ambiente de eu nunca ter trabalhado antes, tudo aquilo. Eu tinha lá na Austrália uma decisão ou de voltar para o Brasil ou de continuar vivenciando o meu sonho. Então, foi quando eu recebi essa notícia da quebra financeira dele. Eu decidi continuar nesse país e passei um perrengue danado na Austrália. Acabou o dinheiro, eu nunca tinha trabalhado antes. E eu me lembro que o único talento que eu tinha naquela época, com o inglês bem reduzido que eu tinha, era a dança. Eu sempre gostei muito de dançar. Então, um dia eu decidi, não, eu falei, eu quero estar aqui. E fiz uns vouchers de vale dança, e eu falei, gente, eu preciso de uma prosperidade grande agora, de pelo menos um colchãozinho de meia para conseguir estar aqui no próximo mês. E eu fiz vouchers de dança e fui colocando no correio, de casa em casa, porque eu falei, não, eu vou fazer um evento de dança bacana e ali eu vou vender 3 meses de mensalidade dos participantes que estiverem lá. Inclusive, quando eu estava distribuindo esses vouchers, meu pai ficou internado, me deram a notícia que ele estava no hospital. Então, mais uma vez, eu passei por um outro momento de decisão entre vivenciar o meu sonho ou voltar para casa. E eu decidi continuar vivendo o meu sonho, continuei distribuindo esses vouchers. E a vontade de estar lá era tanta que eu consegui que 80% da turma ali se inscrevesse. É mesmo? E consegui ficar 3 anos na Austrália, de 2000 a 2003. Consegui estar lá. Depois você voltou para o Brasil, voltou para Belo Horizonte? Voltei para o Brasil, acabei voltando para Curitiba, que era a cidade onde minha mãe estava, e comecei a
a trabalhar com dança e com eventos ligados à parte de autoestima das mulheres em Curitiba. E deu certo dessa vez? Ou como é que foi? Na verdade, o início foi bem difícil e aí teve um evento que eu, bem na empolgação, quis fazer um espetáculo. Eu com minhas alunas e para 500 pessoas, eu queria um espetáculo maravilhoso, impecável. E estava ministrando as aulas todas as semanas, né? Dava para ganhar o mesmo tanto que era para sobreviver. Então, assim, eu ganhava o valor exato para pagar minhas contas, não sobrava nada. Até que eu resolvi fazer um espetáculo que foi lindo, maravilhoso. Foram 500 pessoas, aplaudiram de pé. Só que o que aconteceu? Eu, como uma boa artista, né, calculei mal a parte financeira do evento e acabei tendo o ponto de equilíbrio, e acabei tendo uma dívida ali na época de 15 mil reais, né? Isso aí depois foi crescendo ao longo dos anos, e o que sujou o meu nome. Então, teve esse pequeno detalhe. E quando que você começou a trabalhar como coach? Foi lá em Curitiba mesmo ou você voltou para BH? Como é que foi esse início? Então, eu comecei os primeiros meses em Curitiba, em 2007, e logo eu fui para BH. E em Belo Horizonte, eu morava sozinha desde os 20. Em Curitiba também, apesar da minha mãe estar lá, eu comecei morando sozinha. Eu tive que voltar a morar com meu pai, porque lá não tinha nenhum cliente. Então, eu tive que voltar a morar com meu pai. Eu já tinha vendido meu carro na época da Austrália. Então, foi uma época bem difícil, onde eu não tinha dinheiro nem para pagar um almoço num restaurante. Eu tive que estar ali na casa dos pais e começar de zero, assim. Me senti bem impotente, foi bem, assim, desafiante estar ali com meus pais e tá me sentindo um pouco impotente, mas eu vi o exemplo dos meus irmãos. Os meus irmãos são extremamente bem-sucedidos e eu vi o exemplo deles que nada vinha fácil, né? Então, apesar de me sentir desmotivada, de me sentir triste comigo mesma, né, de estar voltando para casa dos meus pais depois de tanto tempo morando sozinha, eu continuei persistindo. Pegava meu ônibus, fazia contatos todos os dias, via estratégias para conseguir novos coaches. Então, na verdade, eu agarrava no meu sonho de ter minha autonomia de tempo e dinheiro, e para conseguir justamente ter essa persistência de captar novos clientes todos os dias e pegar essa força para seguir adiante, apesar de todos os desafios. Sim. E se você pudesse dizer assim, qual que foi o teu grande ponto da virada? Onde você percebeu que, digamos, a maré começou a mudar e as coisas começaram a dar certo e o dinheiro começou a vir de forma mais fácil? Digamos que a tua prosperidade começou a fluir de certa forma. Evandro, foram dois momentos. Um momento foi quando eu estava fazendo um processo de coaching e eu identifiquei que eu tinha uma crença limitante muito forte, que rico era infeliz. Todo rico era infeliz. Eu peguei um caderninho meu com 13 anos, contando que eu não queria ter uma casa maravilhosa como eu tinha antigamente, que eu queria ter uma casa pequenininha e aconchegante como a do Pelé, que era o motorista lá de casa, que eu gostava de ir lá de vez em quando. Então, um primeiro momento foi ao detectar essa crença que, por mais que eu trabalhasse, eu achava que ter dinheiro eu ia ter infelicidade. Então, foi um insight, assim, muito importante e determinante, porque não adianta, né, eu trabalhar com uma crença limitante que dinheiro é sujo ou qualquer outra coisa negativa. O resultado é dessa crença. Então, o primeiro passo foi identificar essa crença, e o ponto da virada foi um Réveillon, onde vários dos meus coaches estavam no Chile, na sede do Condor Blanco, como você apresentou. A minha família estava lá e eu não estava, justamente por não ter a prosperidade. E nesse momento eu prometi para mim mesma, eu jurei para mim mesma, falei, não, eu sou competente, eu sei o que eu faço algo maravilhoso para a vida dos meus coaches. Eu prometo para mim que eu nunca mais vou deixar de ter um desafio financeiro. E eu encontrei a minha motivação. Qual que era a minha motivação? Estar em todos os eventos de desenvolvimento humano. Então, o ponto da virada foi essa decisão. Eu passei o Réveillon sozinha, no meu quarto,
E enquanto aqueles fogos de artifício estavam estourando no céu e tudo, eu fiquei concentrada nessa decisão por um bom tempo. E a partir dali, tudo começou a mudar. Sim, é inspirador essa história e espero que sirva de motivação, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu posso dizer que a Silvia foi um grande apoio para mim desde o início da minha carreira como coach, porque eu vendo o sucesso que ela teve depois disso, nesses grandes eventos que tinha, principalmente do Condor Blanco, eu lembro que uma vez em Porto Seguro, eu vivia correndo atrás dela para conseguir uma reunião com ela, um café, um almoço, para pedir algumas dicas de como que eu poderia ter sucesso na minha carreira como coach. Eu estava a ponto de sair da minha profissão antiga como analista de sistemas e começar uma nova carreira como coach. Ela me apoiou muito, então agradeço muito e pedi que você dê uma dica para a nossa audiência. Que dica de prosperidade você poderia dar para o pessoal que nos assiste? Bem, uma dica muito importante, uma das principais tarefas dos meus coaches, porque um dos meus pontos fortes como coach é dobrar a prosperidade da pessoa em um ano, aumentar em 30% a prosperidade em 3 meses. Então, uma das dicas de prosperidade é elevar o autoconceito profissional. Uhum. O que é o autoconceito profissional? É o quanto você valoriza a sua hora de trabalho, o tanto que você se valoriza dentro da empresa para pedir uma promoção, algo para o seu chefe. E tem um exercício que ele demanda um tempo, né? Uhum. Como tudo na vida, quando a gente quer ter um resultado extraordinário, a gente tem que fazer ações extras. Então é um exercício que demora de 2 a 3 horas para ser realizado, mas ele eleva o autoconceito profissional em 10. Se você é um profissional, né, que investe em capacitação. Anote aí quais foram as horas de trabalho que você as horas de estudo, me desculpe, que você teve até hoje, desde a época de colégio, universidades, livros lidos, cursos de inglês, quantas horas você investiu na sua formação. E também quanto de dinheiro você investiu nos cursos, em cada uma das coisas que você realizou ao longo da sua vida. Uhum. Se você é um profissional que investe em si, Sim. Ao ver os números de tempo e dinheiro, você vai se sentir totalmente confortável de cobrar um valor justo e merecido pelo seu trabalho. Então, hoje eu cobro R$500 o coach executivo, a hora de coaching executivo, e me sinto super confortável. Por quê? Porque não é aquela hora que eu tô ali, ou aquele processo de coaching. Eu tenho 35 anos, desde os 12, minha mãe é coach, também é ligada nessa área de desenvolvimento humano. Então, desde os 12 até os 35, eu invisto no mínimo 25 a 30 mil reais por ano na minha formação, para ter aquele resultado com coach. Então, ao saber disso, o cliente ele nem pede desconto, porque ele sente no ar que você tem uma boa autoestima profissional, que você tem mérito, que você sabe do que você está falando. Então, esse seria um exercício assim que vocês podem praticar ao decorrer dessa semana. De escrever-se na ponta do lápis. Deixar a preguiça de lado e fazer que vale a pena. Como é que você chamou o nome desse termo? Autoconceito profissional? Autoconceito profissional. Sim. E é legal que isso independe da área que a pessoa atua, né? Sim. Se ele trabalha com informática, se é médico, advogado, se está montando um negócio. Esse autoconceito profissional é bem importante porque dá essa estrutura interna, né? Sim. De aumento, principalmente de autoestima e autoconfiança, para que a prosperidade venha. E tem um exercício prático também, se o pessoal quiser fazer agora, aproveitando o momento. Tem um exercício prático que as pessoas podem fazer. Posso passar agora para vocês? Já. Excelente. Então é o seguinte, anote aí, se os seus amigos fossem falar sobre você, ao seu respeito, quais seriam os 3 pontos fortes, as 3 fortalezas? Então, se você não sabe, é um bom momento de perguntar logo que terminar aí de ouvir esse nosso bate-papo. E como aplicar esses 3 pontos fortes na sua vida profissional. Então, por exemplo, sou uma pessoa comunicativa, inovadora. Então, anote aí esses 3 pontos fortes. E também o para quê. Qual é o para quê? Onde você quer chegar? Por exemplo, no meu caso, não me motivava uma super casa, um super carro.
O que me motivava eram as viagens de desenvolvimento humano e as minhas viagens pessoais que eu amo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu viajo 3 a 4 vezes por ano, às vezes, né, viagens internacionais. Então, ter essa autonomia de tempo e dinheiro é o conceito de prosperidade para mim. E foi isso que me motivou. E para você, o que te motiva? Defina aí e defina quanto você quer ganhar e até quando. Porque quando a nossa mente tem um foco, a gente se desvia de todos os obstáculos, é naquele foco ali que a gente começa a descobrir formas de conseguir. Claro que aí tem outros métodos, né? Mas para resumir assim em 2 passos seriam esses. Muito obrigado, Silvia, por todas essas dicas, por esse grande conteúdo que você entregou para a gente aqui do Gerenciar o Tempo Agora. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo que está assistindo, para quem está assistindo essa entrevista aqui hoje. E, pessoal, façam os exercícios que ela passou. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, escreve, porque essas são dicas de uma pessoa que vivenciou isso, que está passando para a gente. Não é simplesmente alguém que leu num livro ou algo, não é verdade? Então tem muito valor. Então agora, pessoal, eu vou dizer para vocês que está vindo algumas novidades da Silvia aí. A Silvia é nossa parceira aqui no Gerenciar o Tempo Agora. E então, para você acompanhar tudo que vem pela frente, se inscreve aqui no canal, se faz o seu cadastro aqui no nosso site. Tem alguns espaços aqui para você se cadastrar, para você receber sempre as novidades em primeira mão. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube também para receber os próximos vídeos. Certo? Te espero aí nos próximos vídeos Gerenciar o Tempo Agora. E antes de tudo, só para agradecer mais uma vez a presença da Silvia aqui conosco. Eu que agradeço, Evandro, o convite, essa parceria de sucesso. Agradeço de estar aí iniciando esse trabalho juntos. Valeu, Silvia. Um forte abraço, pessoal, e até os próximos vídeos.